Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast destinado a criar memórias e eternizar grandes histórias de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. Como a entrevistada de hoje, que além de mãe, é também empresária e uma super corretora de imóveis. Falou dela, Tânia Muratori, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Tânia, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável poder receber alguém do seu gabarito. Obrigado, acima de tudo, primeiramente, por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Olá, Gustavo. Muito obrigada pelo Tamo convite. junto. Para mim também será uma experiência inesquecível. Tomara, espero. E, Tânia, antes de a gente poder entrar nos pormenores daquilo que você faz há bastante tempo com muita maestria, nós sabemos que o assunto saúde mental, ele ganhou um corpo na sociedade muito por conta de tudo aquilo que a sociedade viveu durante o período pandêmico, ou seja, a partir de 2020 e também em 2021. Eu que sempre fui uma criança, na minha época de infância, obviamente, que gostava, já tinha muito contato com os veículos de comunicação, com os meios de comunicação, não me lembro, por exemplo, de ver nos programas dominicais, aqueles de auditório, que existem até hoje alguns, ou em revistas, ouvi programas de rádio, cansava de ouvir J. Brás, Rádio Globo, quando tinha aqui. Enfim, eu não me lembro de uma entrevista com uma psicóloga. O psicólogo ou a psicóloga era uma figura muito distante da sociedade como no cômputo geral. E veio a pandemia e foi algo muito ruim para o mundo. Mas se é que dá para poder tirar alguma coisa positiva, foi o fato de que a pandemia serviu para a gente poder dar luz a esses profissionais maravilhosos. Não só os psicólogos, mas também os médicos psiquiatras, os hipnoterapeutas, os terapeutas, enfim. E a pandemia deixou um rastro na nossa vida. Feito esse pequeno preâmbulo, como está a Tânia mentalmente falando neste ano de 2026? Olha, Gustavo, eu acho assim que a pandemia veio para ser um divisor de águas na vida do ser humano. Sim. Porque eu creio que existe um mundo antes da pandemia e um mundo pós a pandemia. E a pandemia para a Tânia mesmo foi muito difícil. Eu sou muito dinâmica, gosto de sair, trabalhar, gosto de fazer minhas coisas. E, de repente, a gente se sentiu preso. Sim. E, assim, foi um aprendizado muito grande, porque foi um momento muito difícil. No final da pandemia mesmo, nós tivemos uma dor muito grande, que foi a morte da minha mãe. Ela morreu de Covid. Sim. Ela tinha passado por tudo muito bem e no finalzinho a gente teve essa infelicidade de perder a minha mãe, porque ela foi assim uma figura muito importante para nós. Ela era o nosso bibelô. A gente paparicava ela o tempo todo. Ela parecia uma boneca Sim, mesmo, por legal. isso que a gente paparicava, tanto eu quanto meus irmãos. Nós somos 4. E, assim, a minha saúde mental hoje, ela está muito bem. Eu, assim, acho que o papel do psicólogo é muito importante na vida das pessoas. Eu acho que a terapia faz bem para as pessoas. Eu já fiz terapia que já me ajudou bastante em momentos muito difíceis da minha vida. Os psiquiatras também são muito saudáveis para os seus pacientes. Então, assim, sobre a minha vida, sobre o meu emocional, eu lido muito bem com isso. Eu sou uma pessoa bem resolvida. Se eu tenho um problema, eu corro atrás para resolver. Não sou uma pessoa de ficar me vitimizando para as coisas. Eu sou de buscar uma solução para aquilo, entendeu? Então, eu sou assim, inteira, eu sou uma pessoa bem natural, do meu jeito mesmo. Eu sou aqui com você, dentro da minha casa, eu sou a mesma pessoa. Que legal. E sobre a sua pessoa, lá nos primórdios da sua vida, quando você ainda era uma estudante do Colégio Imaculada, como era a Tânia Muratori antes de ser tudo o que você é hoje nos tempos de escola? A Tânia Muratori, antes, ela se chama Tânia Cristina Lana Freitas. Sim. E aí depois eu ainda acrescentei um Muratori do meu marido, Italiano, para honrar o meu marido, que legal. né?
como a maioria das mulheres Sobrenome fazem. bonito também. Fez bem. Mas a Tânia, do Imaculada, por exemplo, eu tive uma infância alegre, mas na adolescência, com a separação dos meus pais, Sim. foi muito dolorido. Então, como eu te falei, tem hora que parece que apagou da minha mente algumas fases que não foram muito boas. Eu acho que o meu cérebro deletou, Sim. sabe? Mas, assim, com isso houve muito crescimento na minha vida. Igual eu te falei, eu aproveito das lutas, das batalhas, para ser mais um degrau da minha vida. Então, assim, se eu for parar para contar a minha história é de muita, como é que fala? De muita superação. Sim. Então, assim, como meus pais separaram, eu tinha 9 anos. Aí depois a minha mãe foi lutando sozinha conosco, 4 filhos. Aí depois veio uma enchente que derrubou tudo, levou todas as coisas, até só ficamos com a roupa do corpo, que saímos muito rápido, Sim. né? E com isso, com essas lutas, hoje mesmo eu entendo muito bem o que minha mãe passou, porque, assim, na época, a depressão era mal falada. Sim. Ninguém entendia o que era depressão. A gente foi entender. A minha mãe ficou, sabe quanto tempo com depressão? 15 anos. Na minha infância, adolescência e juventude, no final da minha juventude, que a gente foi buscando recursos, porque a gente foi entendendo e crescemos, amadurecemos e fomos buscar recursos. Mas até então, a minha mãe vegetava praticamente de depressão. Sim. E, assim, foi terrível. Então, assim, eu chorava muito, eu tinha meus momentos difíceis. Teve uma época que ficou morando só eu e ela. E aquilo ali eu fui crescendo. Eu tinha um diário dos meus 11 aos 15 anos. Eu Sim. acho interessante que esse diário passou por enchente, Tá intacto. mas ele estava intacto. Você sabe quando que eu resolvi Cachorro destruir? mordeu. Ah, tá. Não, eu destruí ele, que eu cheguei a ler antes. Ele era um formato de coração, Sim. era a coisa mais mimosa. E, assim, muito engraçada as coisas que tinham lá, sabe? Os nomes das colegas, dos colegas. Cada dia a gente gostava de um menino, né? E a fulana também, era assim. Mas eu resolvi rasgar para destruir aquele momento, porque aquele diário foi de uma fase muito difícil. Sim. E, assim, hoje eu sempre falo com meu marido, com as minhas amigas, que a gente às vezes conversa sobre essas questões. Sim. Eu falo muito que, assim, hoje eu sou quem sou por tudo que eu passei. Claro. Então, assim, a gente, quando há uma separação que tem atritos, geralmente tem esse sofrimento de pagar pensão, não paga, aquela coisa. E com isso ela foi se desgastando e ela não tinha apoio de ninguém. Ela tinha uma irmã que morava em Conselheiro Pena, muito querida, que faleceu também, que ajudava a gente, às vezes, na questão até de supermercado, né, e tudo mais. Mas, então, com isso, eu e meus irmãos amadurecemos muito. A gente foi obrigada a amadurecer. Sim. E aí, logo na juventude, aí eu sempre fui muito batalhadora. Esse negócio de vendas é da minha veia. Meu pai também sempre foi muito bom comerciante. Ele era gerente de banco, mas ele já estava virando diretor do banco. Ele largou tudo e veio para Valadares ficar perto da gente. Não aguentou. E, assim, eu tenho vendas na veia. Desde novinha eu saía para vender. Eu lembro que quando eu tinha, assim, uns 9 anos, lá na minha rua, na ilha, que eu fui criada na ilha, eu e minhas colegas, a gente pedia à mãe para montar a mesinha para poder a gente vender. A gente vendia biscoito de maisena e suco de pozinho para quando passava aqueles pessoas que trabalham em obras, no final do dia, a gente vendia para eles. Legal. E a gente achava o máximo. Depois ia na mercearia e comprava as coisinhas, né? E assim foi. Então, depois, com mais ou menos 16 anos, eu e minha irmã também começamos a vender biquíni. Outro dia, outro dava outra coisa para a gente vender. A gente vendia tudo, camisa masculina. Eu amava. E hoje eu amo vendas. Eu acho que começou aí. Sim. Na ilha. E sobre o tempo de escola, independentemente do momento em que ele aconteceu, ele é muito nostálgico para as nossas vidas. Porque é um período, primeiro, que não volta mais. E a vida era muito mais tranquila. Independentemente das dificuldades, nós não tínhamos no período escolar as dificuldades da chamada vida adulta. Então, durante o tempo escolar, é claro que existem exceções, talvez possa até ser o seu caso, mas no período da infância dentro da escola, a sua única responsabilidade era passar de ano.
manter o convívio, manter um bom convívio com os colegas de turma, manter uma boa relação com os professores, com as professoras, enfim. Quando você passa em frente ao Colégio Imaculada, independentemente do dia, independentemente do horário, do mês, em pleno 2026, qual é a grande lembrança que vem na sua cabeça na hora? Ah, lembranças são as colegas, que lá na minha época tinha muito mais meninas do que menino. Sim. Eram pouquíssimos meninos. A gente voltando da escola, rindo, brincando, fazendo, depois marcava para fazer trabalho na casa de uma, de outra, né? Mas eu sou uma pessoa assim que não sou de muita nostalgia, assim, de passar, ficar lembrando, Sim. muito não. Eu não sou assim, não, sabe? Eu acho que eu sou, passou aquela fase, eu resolvi, pronto, vou para outra, tipo. Qual é o professor ou professora da sua história de vida durante o período escolar e por que te marcou? Eu acho que os professores da FAGV, gente, eles eram maravilhosos. A Clécia, o Robson, tinha muitos professores bons que me marcaram Sim. da faculdade. Pensando no que você faz hoje, já há bastante tempo, e linkando com aquilo que você viveu no passado. E eu gosto muito de conversar com pessoas que conseguem se inserir em ambientes profissionais diferentes, como é o seu caso, na área da corretagem de imóveis, também como empresária, além dos seus afazeres, como dona de casa, enfim. E eu vejo que essas pessoas que são muito atarefadas, principalmente em áreas diferentes, me parece, olhando de longe, que é apaixonante estar envolvido ou envolvida, como é o seu caso, em muitas áreas antagônicas, mesmo sendo estressante, mesmo as preocupações sendo dobradas por serem duas áreas diferentes, além, claro, dos seus afazeres domésticos, mesmo já tendo filhos já crescidos. O quão apaixonante é viver ligada no 220, mesmo com as preocupações, mas ao mesmo tempo tendo a noção da própria grandeza e do que o seu trabalho, acima de tudo, pode gerar de impacto positivo na vida do próximo. Olha, eu faço das minhas profissões, não bico, eu faço cada uma com exclusividade. Sim. E com muita excelência. Eu amo trabalhar com pessoas. Eu, assim, quero ajudá-las a resolver a questão dos sonhos. Vamos por partes. Na loja, que esse ano está fazendo 25 anos de loja, sim, eu, assim, fico olhando para trás e vendo, gente, 25 anos nesse mesmo ponto, só eu estou vencendo, né? Que nós já passamos muitas situações difíceis, como a pandemia, por exemplo. Sim. Mas eu amo atender minhas clientes, eu amo cada uma das clientes. São clientes que estão comigo, já tem assim, antes desses 25 anos, que eu já trabalhava em casa, como eu te falei, vendendo semijóias, que foi o que eu comecei. Então, é apaixonante quando chega uma cliente na loja e eu vou ajudá-la a melhorar a sua autoestima. Eu falo com elas assim, até o seu olhar mudou com esse look que você colocou, com essa semijoia, porque às vezes você oferece uma semijoia, um look, gostei, mas daqui a pouco, nossa, eu amei. Aquilo para mim é uma satisfação. Sim. E quando ela sai, eu falo, nossa, eu fiquei feliz com essa escolha que ela fez. Ela ficou tão bonita, ela ficou maravilhada, né? Então, para mim, isso aí é antes de qualquer retorno, seja financeiro. Para mim, esse retorno, eu fico muito feliz. E como também corretora, é muito gratificante a gente ouvir cada cliente, saber da história dele, seja dos mais novos buscando o primeiro imóvel, quanto o mais velho querendo um imóvel mais compacto, querendo vender aquele imóvel que já teve tanta história bonita, tanto movimento e hoje não serve para nada. Tem hora que eu fico analisando isso, sabe? Eu falo, gente, essa vida é muito rápida, muito passageira, porque às vezes a gente atende pessoas mais idosas que estão numa casa
casa muito grande ou um apartamento muito grande e fala assim, Tânia, isso aqui eu olho aqui, é tão gratificante saber que eu vivi momentos lindos aqui, mas hoje meus filhos estão todos morando fora, eu não sei nem onde eu vou encaixar esses móveis depois, vou ter que vender. Então, assim, eu tento solucionar aquele problema, eu pego aquilo ali com muita empatia, sabe? E tento ajudar aquela pessoa. Então, assim, eu fico encantada com os dois ramos. Eu fico encantada com esse dom que Deus me deu. Sim. E pensando em uma área em que você está inserida e que está em voga na sociedade, que é a área de corretagem de imóveis. Hoje virou moda. Eu olhando de longe, ainda mais agora, recentemente, que fiquei na busca por casas, hoje virou moda. Você vê muitas pessoas, e eu pude perceber, que às vezes estava trabalhando em uma área totalmente diferente e depois criou na cabeça que deveria entrar nesse universo de vendas de imóveis, aluguel também, enfim. Qual que é a satisfação de poder fazer parte da realização de um sonho de um casal ou de um empresário ou empresária que vê na sua pessoa e no seu trabalho uma espécie de agente de realizadora de sonhos através da corretagem de imóveis? Olha, eu fico muito satisfeita da confiança que eu transmito aos clientes, da minha sinceridade, da minha transparência. Eu acho que isso conta muito ponto para o corretor de imóveis. Eu não busquei a corretagem de imóveis como um bico. Sim. Eu busquei a corretagem para acrescentar na imobiliária para minha família. Os meus filhos cresceram. Eu tinha feito o meu Cresce, quando o meu marido levou uma turma para fazer o Cresce, meus filhos eram pequenos. Eu falei, não vou perder essa oportunidade, Sim. Eu vou também, que uma hora precisa, claro. Né? E fui também. Isso já tem, olha, muitos anos. Aí, há 5 anos atrás, eles começaram a ser inseridos no escritório e tudo mais. Vão, mãe, você tem tudo a ver e tudo mais. Eu falei, será que eu vou dar conta de conciliar? Mas eu estou dando conta, igual você falou, eu sou 220. Então, assim, quando eu estou para a imobiliária, eu sou 100% imobiliária. Quando eu estou para a loja, 100% Sim. loja. Quando eu vou para a loja, eu já esqueço a imobiliária, eu falo assim, hoje eu não posso atender. Então, assim, eu quero sempre mostrar essa sinceridade minha para trazer o cliente confiar mesmo em mim. Hoje mesmo eu tenho atendido uma cliente que ela mora na Alemanha, Uau. Ela não me conhece, foi alguém que me indicou para ela e a gente está fazendo uma transação da venda do apartamento dela pela confiança que alguém trouxe para ela a meu favor. Então, assim, e eu quero só acrescentar na vida das pessoas. Eu acho que o corretor de imóveis, ele não pode trabalhar de qualquer jeito, porque às vezes a gente vê isso acontecer no mercado, porque às vezes a pessoa pega, igual você mesmo falou, que tem ouvido falar muito, que a pessoa deixou uma profissão para ser corretor de imóveis. Primeiro que eu acho que o corretor ele tem que estar legalizado, ele claro. tem que ter seu Cresce. Muitas vezes a gente liga para uma placa que está num imóvel e a gente liga achando que é o proprietário, quando a gente vê é um corretor que não tem o Cresce. Então isso traz assim como é que eu digo, uma frieza para a gente, fala assim, nossa, a gente faz tudo tão certo, tão correto, quer até para proteger o claro. Cliente, tanto o comprador quanto o vendedor, por que existe ainda gente assim, né? E não é muito fiscalizado. Então, assim, eu penso que eu tenho levado para as pessoas essa empatia, essa sinceridade, essa segurança no jeito de agir, que aí traz a confiança e o realizar dos sonhos delas. Como eu disse anteriormente, se tem uma área que tem crescido muito, é essa área em que você está atuando, né, já há bastante tempo. E com isso gera uma alta concorrência. Mas você, com a experiência que você tem, aliada também à experiência que o seu marido também possui nesse ramo, o que faz um corretor de imóveis se destacar no mercado de trabalho? Olha, eu acho que primeira coisa, antes de que eu tomasse essa decisão, eu tive que estudar.
Eu tive que estudar muito, buscar muita informação, fazer muito curso. O bom é que a Muratori Netimóveis nos proporciona muitos cursos, sabe? Sim. Nós somos uma equipe muito bacana. Os corretores, nós corretores da Muratori, não temos concorrência, a gente é parceiro. Sim. É muito gostoso de trabalhar com os corretores da Muratori, porque nós só acrescentamos. E quando eu vim para esse mercado, eu observei isso, eu observei colegas que interpretaram isso como uma concorrência. E eu não sou concorrente, eu sou parceira. O Gilmar, meu marido também, ele é um parceiro, ele é meu mentor, Sim. porque ele tem muita experiência nessa área, né? Ele na construção civil a vida toda, ele formou muito novo, hoje ele mexe com muito loteamento, né? Então, assim, é um homem muito capacitado e que quando você conversa com ele, você sente que você está com um consultor Legal. na sua frente e principalmente de graça. Porque ele é um homem de visão, sabe? Então, ele é meu mentor. Então, assim, para eu estar inserida nesse mercado, não foi assim, pluft, eu vou entrar, vou ser corretora de imóveis. Não. Além de ter sido muito bem pensado, muito bem conversado, foi muito bem estudado. Aí eu vou trazer um relato pessoal do que eu vivi recentemente, ainda neste ano de 2026, e fiquei extremamente decepcionado, sobretudo com os serviços, proporcionados por grandes corretoras aqui, grandes imobiliários, aqui da cidade, na hora de buscar um imóvel, tanto para alugar ou para poder comprar. E analisando o trabalho de corretores que trabalham individualmente, eu senti um prazer muito maior de poder estar conversando, de poder estar analisando, através dessas pessoas que trabalham de forma individual, podemos dizer assim. E principalmente, Tânia, pegando um gancho no fato de que, como eu disse anteriormente, virou moda ser corretor de imóveis. Você, com a experiência que você tem, atendendo dia a dia, conversando com várias pessoas diferentes, o que não pode faltar num bom atendimento de um corretor ou corretora de imóveis que trabalha de forma individual? Primeiramente, você não buscou a Muratori, por isso que você não ficou tão satisfeito, vendendo peixe dela. Mas eu acho assim que a gente tem que dar um suporte, é isso que eu falo. O trabalho do corretor de imóveis é muito sério e é de muita responsabilidade. E tem pessoas que, às vezes, nos procura para a gente poder oferecer os imóveis. A gente tem uma gama, uma vitrine de muitos imóveis e a gente oferece. Tem pessoas, já aconteceu o caso da pessoa... Eu sinto que o corretor de imóveis, às vezes, é desvalorizado, Sim. sabe? O trabalho da gente é tão sério e tem pessoas que, às vezes, depois descobrem, vamos supor, não é que a gente esconde quem que é o proprietário do imóvel, mas a pessoa depois descobre que o proprietário é fulano de tal e liga para ele, já está fazendo todo o trâmite com a gente. Sim. E liga para o proprietário para poder ver se consegue mineiro gosta de um desconto, né? E atrapalha toda a transação, atrapalha tudo. Já aconteceu o caso da pessoa ter aceitado a proposta do comprador, o comprador foi atrás do proprietário, depois a gente conversou com o proprietário, porque quando a gente faz a questão da captação do imóvel para vender, sim, a gente tem também um contrato com ele para ele entender que o nosso trabalho é muito sério, que tem a comissão sim. Então, a partir do momento que ele confiou para o nosso trabalho, a gente vai correr atrás, ele tem que saber que mesmo se acontecer uma coisa dessa, ele tem que entender que o nosso trabalho não foi em vão. Claro. E aí aconteceu da pessoa tentar um descontinho a mais, que ele queria vender já direto para a pessoa. Nós falamos, não é assim. Aí nós ligamos, conversamos, ele entendeu porque o que o cliente passou foi bem diferente. Sim. E no final deu tudo certo. Mas eu acho que, assim, para a gente dar um bom atendimento, você tem que ser muito esclarecido na profissão. Sim. Você tem que dar um suporte jurídico para a pessoa, né? Como é que fala? Você tem que deixar tudo assim
bem claro para ela como vai ser aquela compra, o que ela tem que fazer, os documentos que ela tem que pagar, né? E isso tudo, e a gente vai auxiliar até o final. Até a entrega das chaves. Então, isso é muito importante. Eu acho que o trabalho do corretor tem que ser muito valorizado, porque, olha, quando eu entrei na corretagem, eu vou te falar com toda honestidade, eu achei que era mais leve. Eu falei depois com eles, assim, lá no escritório, Sim. gente, eu achei que o negócio era muito mais fácil, mas a coisa é muito mais complexa do que você imagina. Sim. Quando você fala assim, a pessoa decidiu ser corretor, preste muita atenção, porque não é assim, não. Eu decidi, tipo assim, vou vender imóveis. É muito diferente disso. Não é vender uma roupa que você está vendendo, não. Você está vendendo um imóvel. A coisa é muito complexa. Então, para você dar um bom suporte para o cliente, você tem que estar muito inserida nesse contexto. Claro. Entendeu? Então, assim, eu creio que a gente dá esse suporte. Como a gente não é perfeito, vai ter, sim, reclamações, que ninguém é perfeito, mas a gente tenta fazer tudo com muita excelência, muita excelência. Toda vez que eu converso com algum corretor ou corretora, eu sempre faço questão de, e até por ter muitos amigos engenheiros civis, eu sempre faço questão de indagar vocês sobre as áreas valorizadas aqui na cidade de Governador Valadares, até pelo fato de que quem mora em Valadares há bastante tempo sabe o quanto que a cidade tem crescido. E quem nunca ouviu o nome de um bairro que nem fazia ideia que existia aqui na cidade. Isso prova o quanto que a cidade tem crescido. E aí, é claro que entre os pontos positivos, entre os pontos negativos também, que é assim na vida, né? Tem os dois lados. Mas, se tratando de áreas valorizadas, eu como leigo, tá? Percebo que o Lagoa Santa, ele virou o queridinho de muitas pessoas. Por várias razões. Mas, como eu disse anteriormente, pelo fato da cidade ter crescido e vem num momento de crescimento elevado, de estrutura mesmo, territorial, você como corretora, além do Lagoa Santa, que eu acho que é chover no molhado hoje em dia, quais são os outros bairros que já são um novo Lagoa Santa ou que daqui a 10, 5, 15 anos serão Lagoa Santa de hoje, 2026? Olha, Gustavo, eu acho que isso aí é muito relativo. Sim. Na questão, assim, às vezes o que é de valor para mim não é de valor para você. Às vezes um bairro que eu supervalorizo, vamos supor, a Ilha, tem clientes que supervalorizam a Ilha, na parte alta nem se fala, é supervalorizado, mas tem cliente que tem horror da Ilha. Entendeu? Então, isso, assim, eu acho que é muito particular. Sim. A gente falar que é valorizado ali e aqui. Porque assim, eu acho assim, você não deve construir um imóvel no lugar errado. Às vezes, a gente vê imóveis assim que a pessoa quer colocar um valor muito além do que ele é pela região que ele está. Então, assim, se você fazer uma obra no lugar que é indevido para aquela obra, ele não vai ter o valor que você gostaria. Agora, em questão, né, Lagoa Santa, o pessoal gosta muito, mas já também está ficando muito cheio. Tem gente que já fala assim, Lagoa Santa é um bairro excelente, mas eu não estou querendo um bairro muito movimentado. Então, eu acho que isso é muito particular. Depende do que você quer. Sim. Do que o cliente quer. Tem cliente que pede a gente no bairro de Lourdes, porque a família toda mora no bairro de Lourdes. E para ele tem grande valor. Sim. Então, eu acho que isso é bem particular. Agora, se for olhar em relação a valores mesmo e tudo, a gente tem N lugares, né? Porque, assim, você vai no distrito industrial, tem muitos galpões ali de valor alto. Que legal. Entendeu? Você vai na ilha, também é valorizado. No Esplanada é valorizado. O centro nem se fala. E aí vai. Tem muitos bairros que hoje são bem valorizados. Com a sua visão de corretora, e até para poder passar para o grande público que não tem a sua visão por não trabalhar na área e que às vezes está nesse processo de compra de casa ou de abrir um empreendimento e não sabe visualizar um bairro que tem o potencial de ser valorizado. E pela sua experiência, o que faz um bairro ser valorizado? É a localização ou, por exemplo, os tipos de empreendimentos existentes dentro
dessa localidade. Vou te dar um exemplo. Eu, como leigo, tá? E me corrija se eu estiver errado. Quando eu vejo um bairro que as grandes redes de academia da cidade estão indo, ou os grandes supermercados, ou as farmácias mais conhecidas estão indo, eu já falo, opa, se esse cara que tem experiência tá indo pra lá, alguma coisa tem nesse bairro. Logo, na minha cabeça de leigo, eu já percebo que esse bairro tem um potencial de valorização muito alto. Tô muito certo em relação a essa visão, tô muito errado, mas qual é a sua visão como uma sábia especialista nesse segmento? Não, eu acho que você tem razão, sim. Quando vai uma academia, eu vejo assim, vamos supor, Cidade Nova mesmo, há poucos anos atrás, não sei se você se lembra, eram pouquíssimas casas, Sim. tem gente que não dava nada por aquilo, e hoje é super valorizado. Exato. Além de que falta ali um comércio, porque tem muitas casas boas, mas comércio, se não me engano, tem uma mercearia pequena, alguma coisa assim. Então, assim, mas agora com aqueles novos empreendimentos naquela região, ali vai movimentar demais. Então, você vai ver daqui a 10 anos naquela região como vai estar. Sim. Então, a gente não tem nem noção do que vai virar aquilo ali. E como você falou, Valadares tem crescido muito, né? Exato. Tem bairros aí novos, muitos bairros novos. Então, assim, eu acho que se a pessoa procurar um bairro assim, eu quero investir em algo que vai crescer, né, daqui a pouco. Primeiro tem que fazer uma pesquisa mesmo, pesquisa de Sim. mercado, né, para ver aquilo ali de acordo com o que ele quer. A gente tem que fazer uma pesquisa de mercado. Eu quero abrir uma farmácia em tal lugar. Dá certo? Não dá? Uma academia? O que você acha? Vai ter fluxo e tal? Então, a primeira coisa tem que fazer uma pesquisa de mercado, que aí vai dar muito certo. Entrando na sua outra face, enquanto empresária, e Valadares é uma cidade que possui, sobretudo para esse segmento voltado para o público feminino, possui inúmeras lojas, inúmeros empreendimentos que fazem sucesso há bastante tempo e que permanecem no mercado de trabalho durante muito tempo, por décadas, como é o seu caso com a sua loja. E em um mercado tão concorrido, e em um segmento onde o olhar da cliente ele é muito aguçado, porque são mulheres que buscam, já sabem o que querem, logo já tem noção daquilo que vai combinar, se é essa peça de roupa ou essa peça de semijóia, enfim. Qual é o segredo para poder ficar tanto tempo no mercado de trabalho, como é o seu caso, com o seu empreendimento voltado para o ramo feminino? Eu considero que o meu segredo é a persistência, porque assim, você está hoje no mercado de lojas, por exemplo, do meu segmento, é um desafio, como toda profissão hoje Sim. tem sido desafiadora, né? Claro. Eu vejo, e hoje com a internet, com Exato. as lojas online, eu acho que o diferencial é o atendimento. Eu gosto muito de atender as clientes pessoalmente, quando dá para atender, elas gostam de ouvir a minha opinião, entendeu? E assim, é muita fé, persistência, coragem. E isso tudo eu sou. Para você estar no mercado hoje, do meu segmento, você tem que ser muito guerreiro, muito, porque senão você não vence. E é isso o meu segredo. Já revelou. Já revelei. Quem abrir, seja persistente, que aí dá certo, viu? O que é ser empresário, no seu caso, empresária no Brasil? Olha, é outra coisa muito desafiadora, porque o Brasil ele é um país que ele não é motivacional para o empresário, ele não motiva o empresário, porque a gente tem tantos impostos, taxas, Sim. e isso aí tem hora que desmotiva a gente. Imagino. A gente tem momentos que fala, será se vale a pena continuar? Porque cada dia mais aparece tanta coisa, eles querem sugar e não oferece muito, não oferece para a gente. Você tem que conquistar sozinho. Tem outros países que não, que favorece tanto para o empresário, né?
que facilita, tira às vezes os impostos, facilita muitas coisas. Quando a gente vai assim em outro país ver como que é o desenvolvimento, e o Brasil realmente está precisando de novos ares, novas mentes brilhantes, porque a gente precisa disso para a gente continuar caminhando. O que é a vida para você? A vida, para mim, eu gosto de leveza. Eu gosto de gente alegre do meu lado, gente rindo, sorrindo. A vida, para mim, ela é cheia de desafios, mas eu gosto de correr atrás para desafios também. Eu gosto de ser desafiada, como foi mesmo como corretora de imóveis. O meu primeiro desafio, que eu acho, foi quando eu tive meu primeiro filho. Eu sempre pedi a Deus para ser homem. Eu queria o desafio de ser mãe de menino, Sim. porque eu queria, assim, algumas coisas para mudar. Quando você mesmo falou aí de meninos novos que não estão muito raiz, hoje usa isso, né? Eu queria o desafio de ser mãe de menino para criar filhos raízes. Os meus filhos correr atrás, os meus Sim. filhos buscar. Então, assim, buscar, ir atrás dos sonhos, né? Então, para mim, vida é isso. Vida é alegria. Não tem uma música assim? Vida é alegria. Vida é você ter prazer de viver, de ter amigos. Gente, eu tenho amigos que estão comigo ali. Eu gosto muito de amizade sincera. Tem amigos que estão ali, seja na dor, seja na alegria. Legal. Isso é muito bom, né? Então, assim, família é vida, né? O amor dos meus filhos é vida. O meu marido é vida. O meu trabalho. Eu gosto muito de viver. Gosto muito de viver. Aí a nossa vida se parece com um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todas as vidas espalhadas por este mundo. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a propriedade de nós mesmos sermos os autores dos livros das nossas vidas. Sim. Ou seja, todo dia Deus nos dá a liberdade de você, por exemplo, ao acordar, todo dia escrever a própria página do livro da sua vida. Verdade. E como bom ser humano, nós sabemos que nem todas as páginas das nossas vidas são bonitas. Umas tristes, outras alegres, outras marcadas de forma negativa, já outras de forma positiva. E se a gente parar para pensar, na nossa vida enquanto ser humano, principalmente como adulto, a gente mais perde do que ganha. Por isso que a gente comemora tanto as nossas vitórias, porque nós sabemos o peso de conquistar e o quão difícil é conquistar e vencer nesta terra. E como eu disse anteriormente, a nossa vida é feita de capítulos bons e ruins. E os capítulos podem vir de formas diferentes. Pode ser um dia, pode ser um ano muito específico, pode ser um mês muito marcante de um ano, obviamente. Pode ser uma conversa, pode ser uma briga, pode ser um conselho, e podem ser pessoas que são únicas, marcantes e especiais na nossa história de vida. E você tem muitas pessoas especiais na sua história, mas, sobretudo, duas são talvez as mais importantes, porque sem elas você não existiria aqui na Terra. Só que, pela questão da vida, de como ela é, hoje essas duas pessoas não estão mais aqui na Terra. Viraram estrelas no céu já há algum tempo. O que foram os pais da Tânia Muratori para a Tânia Muratori? Olha, a minha mãe, ela foi uma figura, como eu falei anteriormente, muito importante. Eles até falam que eu pareço com ela. Legal. Mas ela sempre foi uma pessoa dedicada a nós, gostava muito dessas festas de fim de ano, Páscoa, dessas datas, eu sempre lembro mais forte dela, né? Sim. Mas ela foi, assim, muito importante na nossa vida, foi uma pessoa que estava muito presente conosco.
O meu pai, ele teve um legado importante, esse negócio de ser guerreiro, correr atrás, é dele, sabe? Muito inteligente também. Ele trouxe ele sempre quis nos dar o estudo, que para ele era muito importante, né? Mas, infelizmente, ele foi assim mais ausente pela situação que a gente viveu de separação, né? E assim, ele não deu conta de ser um pai presente nessa situação. Cada um tem suas fraquezas e talvez Exato. foi a fraqueza dele, né? Mas, assim, ele teve o legado dele, sim. Às vezes eu até cito lá em casa e tudo, mas eu te falo que eu não tive muita convivência com ele. Então, assim, foi uma peça importante, é uma pessoa importante, mas, assim, eu não tenho muita história para contar com ele. Mas valeu. Quando e como foi a última conversa com a sua mãe? Olha, eu e o Davi tínhamos ido para Belo Horizonte fazer um seminário. E aí, quando eu avisei ela de última hora que eu ia, que a gente resolveu e tudo. E quando eu estava voltando, a minha irmã ligou para mim e falou que ela estava internada e que ela queria falar comigo. E hoje, graças a Deus, tem essas chamadas de vídeo. Sim. E aí ela já estava na Unimed e ela conversou comigo, mas ela sempre foi muito dócil, muito positiva. E ela falou assim: olha, minha filha, amanhã eu estou muito bem, amanhã eu vou fazer os exames para eles me liberarem. Aí eu acho que eu vou para casa. Aí, naquela época, foi que estava assim, a Unimed lotada, tanto que ela poderia ficar em apartamento, mas ela ficou em enfermaria de tão cheio que estava. E com uma outra senhora também que estava de Covid. Aí no outro dia aí eu dei tchau para ela, foi meu último tchau. Que aí no outro dia ela acordou, já sufocada e tudo, eles entubaram ela e dali para frente, logo ela faleceu com uma semana. Então, minha última conversa com ela foi essa. E é interessante que no dia 1º de janeiro, ela morreu dia 14 de fevereiro. No dia 1º de janeiro, ela foi almoçar com a gente lá na nossa chácara e que ela não participou à noite com a gente, aí ela foi almoçar. Aí a gente tinha ainda o 2022 bem grandão, assim, Sim. né? De balões, assim. Aí eu falei, tira foto, mãe, com essa aqui. Vamos tirar foto a gente aqui. Até postei esses dias. Aí tirou, parece que aquela foi a última foto e parece que aquilo ali estava decidido, assim, 2022 é o meu tempo. E ali ela se foi. Se ao invés dessa pessoa que vos fala, estivesse sua mãe, o que você falaria para ela agora? Nossa, eu sempre queria que ela fosse lá em casa. Eu falei, mãe, vem pra cá. Eu falava assim, eu sinto muita falta dela, do colo dela, do jeito dela, sabe? Eu falava assim, eu acho que eu falaria agora assim, mãe, vem aqui em casa almoçar comigo. É isso que eu falaria com ela. E o que é ser mãe para você? Ai, Gustavo, eu amo ser mãe. Eu acho que se eu pensasse um pouquinho mais, eu tinha mais filhos. São Bom 3, eu demais. queria mais. Mas, gente, filhos é herança de Deus mesmo na vida da gente. É lógico que não são, né, tudo flores, não. Claro. As meninas que estão... Sempre eu falo assim, as que têm 2, eu falo assim, você não vai tentar o terceiro, não? É tão bom. Aí, às vezes, elas têm 2 meninos. Eu falo, olha, o terceiro meu veio uma menina. Quem sabe você tenta? Né? Então, assim, eu amo ser mãe. Sabe, os meus filhos são muito dóceis comigo, eles são muito engraçados, quer fazer a gente rir o tempo todo, principalmente os 2 homens, né? A menina já é aquela delicadeza, muito determinada, os meus filhos são muito determinados, eles são muito gentis. Eu sempre ensinei para os 2 homens, que são os mais velhos, eu falava com eles desde pequenininho, olha, elogia a mamãe, porque quando você casar, a sua esposa vai gostar de um elogio. Sim. Aí, mamãe tá bonita? Tá. Então, aí eu falo com eles assim, olha, o que me conquistou no seu pai foi que pela primeira vez que eu saí com ele, ele abriu a porta do carro para mim. Aí eu acho graça que quando eles começam a namorar, eu falo assim, o que vocês fizeram hoje? Abriu a porta do carro? Abri, mãe, abri a porta do carro para ela. Eles falavam assim, né? Então, hoje tem um casado, o do meio casou, como eu te falei.
A minha nora já é a minha quarta filha, porque eu amo também de paixão. Sim. Ela tem nós duas temos uma parceria muito boa, que Deus abençoe que continue assim, né? Amém. E ela se envolveu na família com muita facilidade, né? Parece que ela é da minha família já há muito tempo. Que legal. Então eu amo ser mãe. E acho que você é uma boa avó. Com certeza, amém. Ai. E sobre a nossa vida, como o tempo passa rápido, né? 2016 foi um dia desse. Não um dia desse, mas Passa não tem rápido. tanto tempo assim, mas já se foram 10 anos. Verdade. O que a Tânia de 2016 falaria para a Tânia de 2026? A Tânia falaria assim: olha, Tânia, hoje você está conseguindo deixar a vida mais leve, mais serena, aquela correria, aquela palpitação dos filhos também menores diminuiu. Eles hoje são meus parceiros, me ajudam. Então, essa Tânia amadureceu, ela hoje tem mais fé. Eu acho que tudo na minha vida, nesses 10 anos, melhorou demais. Eu acho que a primeira coisa é o amadurecimento na vida da gente, porque é só com o decorrer do tempo que a gente amadurece. Claro. E com as questões que vêm, os desafios, né? Aí a gente amadurece por força. E o que a Tânia de 2026 quer falar? E lá em 2036 você vai lembrar do que você quer falar para você mesma de 2036. Olha, eu acho assim um versículo lindo da Bíblia que eu até deixo no meu perfil. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu penso hoje assim, eu quero viver a cada dia. Sim. A cada dia ser o melhor que eu posso. Na hora que eu levanto, eu faço minhas orações, vou para minha academia. E assim, a Tânia, daqui a 10 anos, ela também vai continuar querendo trazer à memória o que traz esperança. E esperança a gente tem em Deus, né? A gente tem em Deus. Eu quero poder, daqui para frente, ajudar no caminhar dos meus filhos, da minha nora, da próxima nora que eu já espero, do meu genro. Eu quero acrescentar muito na vida das pessoas. Sim. Eu quero poder, assim, ajudar mulheres. Eu amo poder dar uma palavra para uma mulher e ajudá-la, porque eu tenho muita história de vida que eu posso ajudar. Às vezes eu falo com alguma amiga assim, olha, se essa pessoa quiser conversar comigo, eu estou à disposição, porque eu quero poder ajudar. Quando eu vejo mulheres feridas, por exemplo, eu fico querendo dar colo, eu quero ver o que eu posso fazer. Eu sinto assim, eu acho que é obrigação da gente como ser humano, como mulher, uma ajudar a outra, uma fortalecer a outra, porque ser mulher nos dias de hoje não é fácil. Ser homem nos dias de hoje não é fácil, porque a pressão, a cobrança é muito grande. Então, para que a mulher viva mais serena, ela tem que se cobrar menos dela mesma, entendeu? E eu já cobrei muito de mim mesma, porque eu tinha que dar conta de tanta coisa. Como você já disse anteriormente, no início do nosso bate-papo, a sua adolescência ela foi marcada por inúmeras dificuldades. E imagino eu que, talvez, quando você, num dia muito difícil da sua adolescência, você foi dormir e pedindo para Deus ter 1% ou 5% ou 10%, ou viver, melhor dizendo, daquilo que você vive nos tempos atuais, já há bastante tempo, como uma empresária bem-sucedida e também uma corretora bem-sucedida, dona de uma linda família. E imagino eu, tenho certeza, melhor dizendo, que os seus filhos não viveram aquilo que você um dia já viveu na sua adolescência ou infância. E pensando na Tânia lá da sua adolescência, que às vezes ia dormir triste por não ter algo que você gostaria de ter material, ou de ver a sua mãe triste por não conseguir dar aquilo que ela queria para os filhos, qual é o filme que passa na sua cabeça de tudo aquilo que você viveu para o que você, graças ao seu trabalho, ao seu esforço, vive nos tempos atuais com a sua família? Eu acho assim que a vida tem a lei da semeadura. Então, assim, eu sempre procurei plantar bem para colher bem. Eu sempre preocupei com isso. Sim. E, assim,
como eu vivi uma fase muito difícil, já teve momentos mesmo de choro, eu me considero até uma mulher improvável, porque o que eu vivi, às vezes as pessoas que vivenciaram com a gente, não imagina que eu me tornaria a mulher que eu me tornei. Por quê? Porque numa sociedade de interior de Minas Gerais, que as pessoas se preocupam muito com sobrenome, com posição social, entendeu? Você é uma pessoa uma criança, um adolescente, uma jovem que tem que desbravar sozinha. Sim. Então, foi isso que aconteceu comigo e com meus irmãos. A gente teve que desbravar essas coisas e outra coisa, e passar por muitos obstáculos para chegar onde a gente chegou. Quando você fala que meus filhos não vivenciaram o que eu vivenciei, eu falo com eles. Às vezes, quando eles eram crianças, adolescentes mesmo, eu às vezes vejo a minha mesa muito farta. Eu falo, às vezes, menino escolhendo comida e tem o melhor. Eu falo, olha, isso aqui é o melhor dessa terra que nós temos, que Deus nos deu. Se vocês passassem o que eu passei, vocês não têm noção. Então, vocês não podem ficar escolhendo. Eu não aceitava, sabe, Gustavo? Eles ficarem escolhendo. Ah, não gosto disso, não gosto daquilo. Eu não aceitava. Falei assim, mas por que não? Eu tinha dia que tinha só uma canjiquinha para comer. Entendeu? Vocês têm que entender. E eu falo com eles, não é para agredir. Eu falo com eles para eles entenderem que a vida, ela é mais do que isso. Ela não vive nesse contexto a vida toda. Tem dia que você pode estar lá em cima. Tem dia que você pode estar lá embaixo. Quantas pessoas você conhece, Gustavo, que já tiveram uma condição muito boa e que hoje não tem essa condição? Sim. E se ela não tiver uma cabeça boa, você acha que ela vai aguentar? Não. Entendeu? Então, assim, lá em casa, eu sempre procurei ensiná-los, e meu marido também, a ter o pouco e a ter o muito. E quando tem o muito, não precisa de ficar anunciando para todos os quatro cantos da vida que, olha, meu pai comprou isso, comprou aquilo, encheu o peito. Não, não precisa, nós somos iguais. Sim. Então, assim, o que a Tânia antes chorava e tudo, hoje eu só dou graças a Deus, glorifico a Deus, porque Deus tem sido muito bom comigo, com a minha família. O que eu conquistei foi com meu esforço e com Deus à frente, me abençoando. O que eu conquistei foi com garra, com suor, noites mal dormidas, viagens, quantas viagens eu já fiz, e às vezes grávida, mas nunca reclamei, nunca fiquei choramingando. Eu sempre, igual eu te falei no início, eu nunca fui de me vitimizar. Eu sou às vezes eu estou triste, estou com um problema sério, eu posso até chorar, não sou uma pessoa de chorar muito, minha mãe também não era. E eu sou de respirar fundo, pedir a Deus, arregaçar as mangas e ir atrás. Se acontecer qualquer coisa com o filho meu, eu vou correr atrás, eu vou até o fim do mundo para poder salvar um filho meu. Então, isso tudo, eu dou graças a Deus que eu me tornei essa pessoa guerreira. Se talvez eu vivesse num berço de ouro, quantas pessoas eu conheço que foram tão... como é que fala? Tão... protegidas. Sim. E que depois não conseguiram se sobressair, ou tem que fazer mesmo mais terapia e tudo mais, porque não deu conta depois da dor que veio. Então, eu estou aqui, meu filho. Deus na frente, eu vou dando conta de tudo. Que legal o seu relato. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Nossa, tá. Podemos ir? Vida. Alegria. Deus. É tudo para mim. Igreja. Igreja é uma bênção. Religião. Religião bem, como é que eu falo? Bem vivida, não só na superfície, vale a pena. Família. Família é amor. Filhos. Filhos... risadas gostosas. Governador Valadares. Amo a minha cidade. Empreendedorismo. Desafiador e gratificante. Casamento. Casamento é renúncia
e muito amor. Agora, como eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por Valadares, sou maluco por tudo que existe nessa cidade, seja no empreendedorismo, seja em qualquer área. Agora, pelo fato de você ser nascido e criado aqui, você tem um conhecimento até maior e elevado do que eu em relação a tudo que Valadares é e representa e o que existe em Valadares. Para deixar registrado, eu quero que você... Eu vou citar um tópico que você vai responder de acordo com o seu gosto de preferência daqui de Valadares. Podemos ir? Você vai entender. Um restaurante em Valadares. Pode citar os nomes, né? Por favor, fique à vontade. Balaio de Manga. É rica. Até parece. Uma loja do seu segmento que não seja a sua. Não vale. Não, brincadeira, não vale. Mas vamos então mudar. Uma empreendedora. Não, mas pode falar da Fique loja também, fico tranquila. Eu gosto muito do Pedro, lá da Estereótipo também. Eu vou lá daqui a pouco comprar uma calça, primeiramente. Isso, já veio aqui pessoa maravilhosa. Uma grande empreendedora que você admira bastante, independentemente do segmento aqui na cidade. Uma grande empreendedora. Que às vezes pode ser sua amiga. Você fala mulher mesmo? Isso, empreendedora. Deixa eu pensar. Eu acho a Meire, da Ótica Paris, eu acho ela uma grande empreendedora. Gente boníssima. Já tive a oportunidade de entrevistá-la lá no Diário do Rio Doce. Vou falar até para ela assistir a entrevista. Para poder ouvir o nome dela. Um bar em Valadares. Bar? Eu não sou de frequentar bar, mas eu vejo ali o bar do... Entre a minha loja tem o bar do Clero e o Moraes. Eles sempre têm assim, pessoas bacanas ali, famílias, uma música gostosa. Então, assim, eu quase não vou por falta de tempo. Sim. Às vezes eu sei que tem comidas ótimas lá. Às vezes eu até peço no bar Moraes uma coisinha, um pastel, alguma coisa. Mas são bares legais ali da minha região da loja. Uma escola em Valadares. Eu vou falar, olha, o Ibituruna, eu posso falar duas. O Ibituruna, onde a minha filha hoje estuda, meus filhos também já estudaram, e o Presbiteriano. Duas escolas que eu valorizo. Uma igreja. Batista Moriá. Por que será, né? Uma academia. Eu vou fazer muitas propagandas aqui. A Órbita, eu sou apaixonada, eu vou lá todos os dias, amo aquele pessoal, me traz alegria. Que legal, que legal. Defina a sua vida com uma palavra. A minha vida com uma palavra? Nossa, eu tinha que definir com várias palavras. Fé. Defina a sua história de vida com uma frase. Com uma frase, eu vou citar um versículo. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Defina essa conversa com uma palavra. Super gratificante. E foi pra lá de gratificante poder eternizar, né? Ter tido a oportunidade de eternizar a sua história maravilhosa de vida, né? Porque, como você mesma disse, né? E agora, no caso, eu que estou dizendo, você deixou entender que quem te vê hoje com essa imagem imponente, às vezes não sabe tudo aquilo que você já viveu no passado para você se transformar em quem você é. Muito obrigado, mais sucesso e que Deus continue te abençoando ricamente nessa terra e, claro, também como toda a sua família. E obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Obrigado mesmo. Eu que te agradeço. Para mim foi um privilégio estar aqui, uma conversa gostosa, tão natural. Parece que a gente está na varanda da minha casa. Muito obrigada pela confiança e pelo convite. Eu que agradeço pela confiança, Tânia, que abrilhantou mais um episódio do Histórias e Memórias com um enredo de vida para lá de marcante e edificante para a história de Governador Valadares. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e, claro, que volto amanhã com mais uma história a ser imortalizada aqui no podcast Eternizador de Histórias. Um grande abraço e até a próxima.